Alexandre de Moraes conseguiu igualar o Brasil às piores ditaduras do mundo. Países que baniram o X, como Turcomenistão, Rússia, Coreia do Norte, China, Irã, Venezuela, Mianmar. O homem que salva a nossa democracia, a muralha contra a ditadura do Bolsonaro, transformou o Brasil numa ditadura das bananas. Ele acabou de cruzar uma linha do inimaginável. Nós sabíamos que o Brasil estava em péssimas situações, a nossa liberdade sendo atacada constantemente, a nossa liberdade de expressão, mas agora ele foi longe demais. Para você entender a gravidade do que aconteceu. O X, os colaboradores, os representantes do Twitter, há muito tempo haviam reclamando que não queriam mais continuar acatando decisões criminosas. Quando o Alexandre de Moraes dá uma decisão de banir pessoas das redes sociais sem fundamentação de por que essa pessoa deveria ser banida, quando ele dá uma decisão de que tem que passar todos os dados sigilosos dessas pessoas para ele, sem uma decisão judicial por trás, isso é um crime. A pessoa que acata essa decisão, ela estaria cometendo um crime, ou seja, os representantes, os funcionários do X no Brasil. Eles reclamaram durante muito tempo, cara, não dá pra ficar cometendo crimes porque um juiz decide. E eles decidiram que não iriam mais acatar decisões ilegais. Imagina se a Polícia Federal do Brasil começasse a fazer isso, hein? Eles decidiram que não iriam mais acatar decisões ilegais. Aí o Alexandre de Moraes, chateado, peraí, vocês não querem cometer os meus crimes? Então eu vou prendê-los. E começa a ameaçar os representantes do X no Brasil de prisão, gente. Porque eles não querem cometer crimes. É como se o juiz mandasse você matar uma pessoa, você fala, não, eu não vou matar o juiz, então prenda essa pessoa. O Elon Musk foi e retirou o seu escritório do Brasil, fugiram, cara. Eles fugiram daqui como se aqui fosse, não, né? É uma ditadura. E aí, Alexandre de Moraes quadruplica a aposta. Ele intima o X, o Elon Musk, meu Deus, gente, pela própria plataforma que ele quer banir. Ele vai e emite essa intimação, intimando o Elon Musk na própria plataforma que ele quer banir, falando que se o Elon Musk não abrir um escritório, não colocar um representante, não pagar todas as multas essas por não ter cometido os crimes que o Alexandre de Moraes mandou, tá? Ele vai banir o X do Brasil, tá? Mas espera aí, o X não é um Telegram, não. É a terceira mais usada plataforma de rede social no país. É usada por institutos de educação, de medicina, por prestadores de serviço, é usado por pessoas comuns. A imprensa usa o Twitter mais do que qualquer outro nicho da nossa sociedade. É a plataforma onde o debate político acontece. É a plataforma que realmente existe liberdade de expressão. E nós não vamos ter ela mais. Igual Venezuela, igual China, Rússia, Turcomenistão, Mianmar e Irã. O Brasil tá igual o Irã. Mas vamos lá. Aí o Elon Musk responde. Aí começa a treta. Um dia essa imagem de você na prisão será real. Marque minhas palavras. O Elon Musk publica essa imagem e depois pergunta pro Elon Musk se ele gostou do papel higiênico dele. O que ele quis dizer aqui? Que ele vai pegar a intimação do Elon Musk e limpar a bunda com ela, que ele não tá nem aí pro Elon Musk. E a situação vai se escalando. O Elon Musk faz algumas outras considerações, ele pede o sistema de inteligência dele, que é o Grok, para fazer uma imagem. Olha aqui. Grok, gere uma imagem de Voldemort com o Sith, que é o vilão do Guerra nas Estrelas, tivessem um bebê e se tornassem juiz do Brasil. Aí a imagem é essa aqui, ó. Esse é o Alexandre de Moraes. E a situação vai escalando e ele fala que ele não vai mais continuar cometendo os crimes que o Moraes determina e por aí vai. Aqui sai na imprensa, a própria imprensa brasileira publicou que é uma decisão atípica e ilegal, porque ele tentou intimar o X pela própria... Isso não existe, você tem sistemas, tem um procedimento. Ele está ignorando tanto tempo o devido processo legal que até a forma de intimação mudou. Daqui uns dias, se o Alexandre de Moraes chegar na janela dele lá em São Paulo e falar assim, Gustavo Gayer está intimado, vai ser preso amanhã. Tá valendo? Ele intimou o cara pela plataforma. O Elon Musk tem 160 milhões, 130 milhões de seguidores, então ele foi intimado, porque o STF foi lá e colocou em uma das postagens dele a imagem da intimação. Cara, nós chegamos no fundo do poço mesmo.
Chegamos no fundo do poço. Aí tá aqui, ó. As pessoas querem saber a verdade. Ele compartilhando esse Dodge Designer aí, né? Alexandre de Moraes está tentando suspender a única fonte de verdade no Brasil. E faz algumas comparações com George Orwell. E beleza. Daí acho que acabou por aí. E nós estamos na seguinte situação. A terceira mais usada da plataforma. Na verdade, o Facebook nem é muito usado, tá? O Instagram é usado para imagens e para zoeira. A plataforma da informação. O X é a plataforma da informação. Está sendo banida. Hoje vai ser banida. O Alexandre de Moraes fez uma decisão que ela é inexequível. Abrir um escritório, colocar um representante e pagar a multa. Não tem como fazer isso em 24 horas. O objetivo dele não foi que o Elon Musk acatasse a sua decisão. O objetivo é criar uma narrativa para derrubar o X no Brasil. Se ele está fazendo isso, pode ter certeza absoluta. Ele já conversou com os outros coleguinhas no STF para quando for pro colegiado, tudo ser aprovado e tudo passar tranquilamente. Esse é o estado de coisas que o Brasil se encontra agora. Essa é a situação. O Brasil é hoje ditadura igual Rússia, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Mianmar e Venezuela. Olha o absurdo que a gente chegou. E esse Alexandre de Moraes, que chegou nesse ponto de absurdo, porque ele foi protegido pela imprensa nos últimos 5 anos. E agora a situação que a gente tem é essa. Parabéns aos envolvidos. A imprensa vai ser uma das que mais vai sofrer. Sabe por quê? Os artigos que a imprensa publica, ninguém entra nos portais dela para ler. Eles jogam no Twitter, as pessoas do Twitter pegam e compartilham. Sem o Twitter, a visualização da própria imprensa vai cair vertiginosamente. Enquanto isso, a imprensa batendo palmas para Alexandre de Moraes. 7 de setembro acabou, cara, temos que ir para as ruas. Tem que ser uma pressão como nunca vista antes. Tem que ser o maior 7 de setembro da história. Esquece Pacheco. Pacheco é um bunda mole. Nós temos que pressionar agora para que o próximo presidente do Senado, que chegará lá daqui 4 meses, para que esse próximo presidente faça alguma coisa. Tudo leva a crer que o próximo vai ser o Alcolumbre. Então, meu amigo, já que é assim, vamos para as ruas, vamos pressionar. O Senado tem que bloquear tudo. Tem que ter total bloqueio no... Cara, eu não tô acreditando que chegou nesse nível de loucura. Não tô acreditando que chegou nesse nível de insanidade. Eu tô vendo aqui e falei, meu Deus, nós temos numa decisão de um ditador que nunca teve voto, nós vamos perder uma das principais plataformas de comunicação e debate político no Brasil. Ah, tem mais. É no Twitter que acontece o debate político. É no Twitter que acontecem as divulgações das manifestações. É no Twitter que a gente fala a verdade sobre a mentira que a imprensa publica. A mobilização política no Brasil é no Twitter. Quando ele quer censurar o Twitter, ele quer acabar com o debate político. Esse é o objetivo. Acabar com o debate político no Brasil, em nome da democracia. O cara quadruplicou a aposta, isso no meio, olha o tanto que ele tá confiante, no mesmo período em que o Glenn Greenwald solta as mensagens mostrando que havia uma organização criminosa dentro do TSE e do STF, chefiada por ele para perseguir os seus desafetos e pessoas que ele cismava. Que loucura! Bora pra rua, galera, regaça as mangas, não desiste não, vamos pra rua. Intimação de Moraes a Elon Musk via X é inválida e ilegal, diz jurista. Por meio da própria plataforma do empresário, o ministro do STF exigiu indicação de um novo representante da plataforma no país. Caso contrário, a rede social pode ser suspensa em 24 horas. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela é o que está repercutindo nesse exato momento. Urgente, Elon Musk responde a Alexandre de Moraes e diz que um dia ele será preso. Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Elon Musk partindo para cima do ditador do nosso país. Continuando, Rodrigo Constantino diz que Alexandre de Moraes não vai recuar, pois ele não tem outra saída. Gente que sabe que cometeu vários crimes não recua. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar.
que o ministro Alexandre de Moraes, depois de Elon Musk, depois de Vazatoga e Tagliaferro, ia recuar, não conhece o perfil dos psicopatas. Porque gente assim que já está all-in, para usar a linguagem do pôquer, né, já colocou todas as fichas em seus crimes e sabe que cometeu vários, gente assim não recua. É que nem uma turma que achou que o Maduro ia se aposentar, ia deixar a oposição vencer na Venezuela. Tá aí, né? Prendendo cento e poucas crianças, o ministro do Lula de Direitos Humanos em silêncio, agradecendo ao MST, o povo brasileiro, o MST, pela ajuda na Revolução Socialista da Venezuela, e o Lula fingindo que não ama o Maduro, né? Tudo isso um teatro ridículo, mas óbvio que gente assim não recua. Então tivemos a notícia no painel da Folha: Moraes censura a entrevista da Folha com o assessor de Bolsonaro. Ministro do STF afirma que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por trama golpista. Ele foi preso por 6 meses de forma ilegal por uma viagem que não fez. E foi provado que não fez e levou 6 meses para ele ser solto. Peronomútil, solto com tornozeleira eletrônica, cheio de restrição, passaporte retido, e não pode dar entrevista. Porque vai se comunicar o quê? Por código? Fumaça? Qual é o crime que ele está sendo acusado? Trama golpista, e por isso ele não pode dar uma entrevista. Porque outros golpistas vão ler a entrevista dele, é isso? Folha de São Paulo, um jornal que, diga-se de passagem, Alexandre de Moraes já tuitou quando fez um centenário ali, né? Dizendo parabéns por 100 anos de jornalismo impecável, pela defesa sempre da verdade, do bom jornalismo. Agora a Folha está sendo censurada. Será que tem a ver com o fato de que a Vazatoga do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião saiu na Folha? O editorial da Folha esses dias também apontou as chicanas, os abusos e anomalias do ministro Alexandre de Moraes. Será que o sistema, aos pouquinhos, está largando a mão do Xande? Ninguém solta a mão de ninguém no Supremo. O Barroso disse: nada para ver aqui, não dá para considerá-lo suspeito na questão do Tagliaferro. Imagina, né? É só o fiel escudeiro dele até ontem. Imagina se ele não pode investigar no inquérito o próprio ex-assessor perito que cometia os crimes que ele ordenava, né? Olha, tudo isso virou uma loucura. O Brasil deve estar num sonambulismo eterno para não despertar diante de tudo isso que está vindo à tona. O caso de Roma, o caso da família Mantovani, é tudo tão absurdo, tudo tão criminoso, caudilesco. Alexandre de Moraes age como um ditador de Republiqueta das Bananas. Aliás, essa é a única conclusão possível, né? Alexandre de Moraes está cada vez mais maduro. Agora, pode ser que isso preceda a queda, né? Tá madurinho. Pode ser que caia. Vamos ver. Jornalistas comentam rumores de que Moraes vai aliviar para Bolsonaro na tentativa de esvaziar o ato do dia 7 na Paulista. Nós não negociamos princípios, diz Augusto Nunes. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. De acordo com o jornal Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi aconselhado por interlocutores a tomar alguma ação para tentar esvaziar o 7 de setembro na Avenida Paulista. O ato no local tem como bandeira o impeachment do próprio Moraes. A ideia passada ao ministro é que nos próximos dias ele faça um gesto a Jair Bolsonaro, arquivando alguma ação que mira o ex-presidente. A leitura é que essa ação tiraria a força do movimento. O ato na Paulista deve ter a presença de Jair Bolsonaro e de integrantes da oposição. Silvio, eu quero te ouvir sobre esse bastidor, essa apuração do jornal do Globo, de que Alexandre de Moraes estaria ensaiando um recuo em razão aí desse ato do próximo dia 7 de setembro. Não é o que vimos, pelo menos na semana passada, com a abertura de um novo inquérito pelo próprio Moraes para investigar quem teria vazado as mensagens publicadas pela Folha de São Paulo. É difícil saber se, de fato, é uma apuração ali com outros ministros da Suprema Corte ou se é a vontade do Grupo Globo, que é
clara e defensora, né? É uma organização defensora desse establishment, desse consórcio de governo do Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, se é um recado. É difícil entender, mas quem sou eu para duvidar quando alguém do jornal O Globo diz que tem informação sobre os arredores, os bastidores do ministro Alexandre de Moraes, ou de mais um ou outro ministro ali dessa cúpula que comanda a mais alta corte do Brasil. Quem sou eu para duvidar? Eles se gabam ao vivo, inclusive de dizer que falam no celular com essas pessoas. Então, eu vou acreditar que eles estão certos. Acho que qualquer movimento para esvaziar o 7 de setembro é tentar esvaziar o dia da independência do Brasil. Eu acho que é tentar esvaziar um dia da pátria. É completamente equivocada essa estratégia. O brasileiro tem todo o direito de comemorar esse dia, de vestir as cores da bandeira, de cantar o hino nacional como ele deve ser cantado e não tentar colocar linguagem aí neutra ou qualquer outra coisa deturpando o símbolo nacional, o que é crime de contravenção. A lei 5.700, de 1971, o governo Médici é muito clara em relação a isso, pode caracterizar contravenção. O brasileiro tem todo o direito de se manifestar pacificamente, como sempre foi. A exceção foi o 8 de janeiro, quando, diante daquele momento de tensão, de catarse, alguns estúpidos decidiram depredar patrimônio público. Algo que, tanto faz, aliás, público ou privado, caracteriza vandalismo e depredação. Esse foi o equívoco. Agora, a manifestação, ela é livre, ela é constitucional, ela é prevista em lei. Somos uma democracia, ainda, segundo a Carta de 88, que está em vigor. Então, tentar esvaziar é uma bobagem. Se o brasileiro quer pedir fora Moraes, tem o direito, como disse, fora Temer, fora Lula, fora Bolsonaro, fora Dilma, fora quem ele quiser, desde que de forma pacífica. Ninguém vai pregar, queremos fechar o Supremo Tribunal Federal. É evidente que não. Que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta. Assim é definida a nossa república que tem uma Constituição e ponto. Isso deve permanecer intacto. Agora, querer calar o brasileiro e querer arquivar inquéritos por causa disso, bom, aí é mais do que manipulação política, né? Pois é, Augusto, o que te parece essa apuração? Eu lembro, repito o que disse a Ana agora há pouco, com muita propriedade. Nós não negociamos princípios. O Brasil, primeiro, Castro Alves, né? A praça é do povo, como o céu é do condor. É isso aí, a praça é do povo. O povo, tá certo que o Silvio disse, está comemorando a independência. Quer ver essa independência também funcionando na prática. Independência entre os três poderes, a independência que a gente tem que ter para manifestar opiniões, tá? O respeito à Constituição. A gente não está pedindo só que o Bolsonaro deixe de ser perseguido. A manifestação, ela tem uma palavra de ordem muito mais ampla, é acabar com isso. Acabar com isso. E os outros presos em celas ou amarrados a uma tornozeleira? Como é que fica? E os condenados a 14 anos, 15, como é que fica? Os que têm câncer e não têm o direito direito a tratamento médico, como é que fica? Então a coisa foi muito longe. O Brasil, o pedido é muito singelo, mas ele tem uma importância gigantesca nesse momento. É que os juízes respeitem a lei e não hajam como cúmplices de um governo que só vê crimes praticados por adversários e que só acha feio, e isso sim, só acha errado perder a eleição. Querem ganhar a qualquer preço, como ocorreu agora na Venezuela. Então, não queremos negociar coisas, não. O povo vai se manifestar pela anistia, tá? Pela soltura dos presos injustamente e pelos esclarecimentos que faltam. Continuando aqui então, urgente, o governo Lula anuncia corte no Bolsa Família e aposentadoria. Esse é o governo do amor. Em julho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o corte ali de 26 bilhões de reais. À época, ele ressaltou que era uma orientação do presidente Lula, o cumprimento do chamado arcabouço fiscal. E a gente vai lembrar que, à época do anúncio, justamente declarações que o presidente Lula vinha fazendo acabavam gerando ali algum tipo de reação negativa em parte do mercado financeiro. A entrevista coletiva com os integrantes do governo ainda está rolando. Tem integrantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e também da Previdência Social para poder detalhar esses 26 bilhões. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Duriga, toda essa revisão que o governo está fazendo, Camila, tem o seguinte objetivo: garantir que o país possa crescer e que essa é uma medida central para o compromisso fiscal e para o cumprimento do arcabouço com o que ele chamou de responsabilidade social. São ao todo 26 bilhões, a gente vai rodar agora aí na tela os números detalhando esse anúncio feito hoje pelo governo federal. Vamos lá.
Ao todo, no INSS, mais de 7 bilhões de reais, no BPC, que é o benefício de prestação continuada, cerca de 6 bilhões e meio de reais, no Proagro, 3 bilhões e 700 milhões de reais, nos benefícios por incapacidade, um valor que supera 3 bilhões de reais, no caso do Bolsa Família, que é relacionado ao Ministério do Desenvolvimento Social, 2 bilhões e 300 milhões de reais, no caso de pessoal, 2 bilhões e no seguro defeso, pouco mais aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Meus amigos, preste bem atenção agora nesse vídeo aqui, que é muito importante sua atenção e seu compartilhamento, o que Alexandre de Moraes vai ultrapassando os limites. É claro que já extrapolou há muito tempo. Mas preste bem atenção na nova decisão dele, tentando afetar diretamente Elon Musk. Hoje Alexandre de Moraes acordou com a pá virada. Ninguém segura esse cara. Como se não bastasse ele banir uma das maiores redes sociais do mundo aqui no Brasil, censurando, ele não tá atingindo o Elon Musk, ele tá atingindo 23 milhões de brasileiros que usam essa rede social diariamente para se informar. Usam para o debate político, para prestar serviços. Empresas usam para gerar riqueza, mas tudo bem. O que acontece? Ele não satisfeito, bicho, o cara é impressionante mesmo, tem que tirar o chapéu. Não satisfeito por estar censurando o debate político no Brasil e destruindo a rede social, ele foi para cima da outra empresa do Elon Musk. E agora eu vou te explicar as consequências do que ele está fazendo. Olha só, na falta de representatividade da X no Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink de Elon Musk. Ou seja, ele foi agora atacar uma outra empresa que não tem absolutamente nada a ver com o problema. Ele não conseguiu pegar o dinheiro das multas do X, então agora ele foi lá e bloqueou os bens, bloqueou os recursos e o dinheiro da Starlink. Tá, Gustavo, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu te explicar rapidão aqui. A Starlink hoje no Brasil é a internet que leva, é a prestadora de internet, a fornecedora de internet que leva conexão às regiões mais remotas do Brasil, ao povo do Rio Grande do Sul que ainda está sofrendo sem internet, a escolas afastadas no meio da Amazônia, às tribos indígenas, a hospitais e pessoas que estão fazendo trabalho de salvar vidas em regiões inóspitas, sem conexão nenhuma com o mundo, apenas a Starlink. Ele vai afetar a vida agora justamente das pessoas mais pobres, daquelas pessoas que mais precisam de ajuda, de que mais precisam de conexão. Porque ao bloquear os recursos da Starlink, o que vai acontecer? Essas pessoas que pagam a mensalidade, o Elon Musk não vai continuar recebendo. Ou seja, ele vai ter que cortar os serviços por não pagamento. Então nós estamos falando, se eu não me engano, e o Brasil tem 20%, tem 20 mil pessoas que usam Starlink hoje no Brasil. Deixa eu puxar aqui, ó. Números estimados de inscritos na Starlink. Aí nos Estados Unidos, 1.200.000 e vai, ó. 1.200.000. Canadá, 200, 100 mil. Alemanha, França, Austrália, Nova Zelândia, 40 mil. Chile, 30. Brasil. No Brasil tem 20 mil pessoas, 20 mil inscrições de Starlink. A maioria são pessoas que estão em regiões afastadas, sem conexão, tribos, comunidades ribeirinhas, hospitais ou centros de tratamento de medicina afastados, escolas afastadas, pessoas que estão desabrigadas ainda, isoladas na crise do Rio Grande do Sul. Então Elon Musk tomou uma decisão que vai afetar justamente essas pessoas. Então, primeiro que, bicho, o problema era com o X. O X não pagou, ele vai e pega o recurso de uma outra empresa que, ao fazer isso, ele está afetando a vida de 20 mil pessoas que agora não vão ter acesso à internet. E essas pessoas precisam de ter acesso à internet. Não é que nem o meu caso, o seu caso, que estamos numa cidade que usamos a internet para trocar mensagem do WhatsApp. Não, são pessoas que precisam da internet para poder falar com o médico, para poder receber uma receita, para poder estudar. Isso é muito perverso. É doentio as ações que esse cara está fazendo. E o Alexandre e o Rodrigo Pacheco, nada. O Senado vai deixar isso acontecer? Aonde estão os senadores para agir? Nós precisamos imediatamente obstrução total no Senado. Lira, temos que instaurar a CPI do abuso de autoridade. Temos que avançar com as PECs que proíbam que esse tipo de coisa aconteça.
Eu sei que tem medo do impeachment, porque eu sei que hoje, se um senador falar impeachment, é perigoso ele ser preso amanhã pelo Alexandre de Moraes. Mas me escuta, você já está preso, seus filhos já estão vivendo num país prisão. O Brasil se transformou num estado prisão. E a sua inação vai condenar os seus netos e os seus filhos a viver num estado prisão. Senadores, é hora de reagir. 7 de setembro tem que lotar as ruas do Brasil. Pacheco, larga de ser bunda mole. Olha o legado que você vai deixar, Pacheco. Você foi o presidente do Senado mais capacho, mais incompetente, mais bunda mole da história do Brasil. E o Alexandre de Moraes e os seus colegas só estão fazendo isso porque sabem que você não vai fazer nada. Eles depositam toda a confiança da instauração dessa ditadura na sua covardia. Pelo amor de Deus, até quando? Ontem foi ameaçar de prisão a esposa do Daniel Silveira, impedir a entrevista do Felipe Martins, alguns dias atrás, mandar a Polícia Federal na casa de uma adolescente e ameaçar de prender a mãe dela se ela voltasse a publicar alguma coisa. Criar um inquérito para ele investigar as mensagens vazadas que mostram que ele não estava respeitando o devido processo legal e a Constituição. O que mais é preciso? Qual é a linha que deve ser cruzada? Eu não consigo, minha imaginação agora já não consegue nem produzir uma hipótese pior do que essas que já aconteceram. E a falta de ação do Pacheco é o que mais nos deixa indignado. Meus amigos, preste bem atenção na informação de Elon Musk avisando que Alexandre de Moraes está chegando a hora dele e vai parar na prisão. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. Elon Musk fala em prisão de Moraes em resposta à intimação do STF. O empresário comentou o mandato publicado pela corte na rede social X. O dono da rede social X, Elon Musk, respondeu nesta quinta-feira, dia 29, a postagem feita pelo perfil do Supremo Tribunal Federal, STF, com uma intimação do ministro Alexandre de Moraes para que a plataforma nomeie um novo representante legal no Brasil, sob pena de ter funcionamento suspenso. Ao comentar a notificação, Elon Musk compartilhou uma imagem de uma pessoa na prisão e disse que esse será o futuro do magistrado. Um dia, Alexandre de Moraes, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras, escreveu. Aí a foto ilustrando Alexandre de Moraes na prisão. Minutos depois, Elon Musk fez uma publicação no qual zombou do ministro ao compartilhar uma imagem de um papel higiênico escrito Alexandre e, na legenda, inserir a pergunta: gostaram do meu papel higiênico? Aqui, ó. Você gosta do meu papel higiênico? Tem a foto, o nome do ministro Alexandre aqui. Aqui fala sobre a intimação, que a gente já trouxe aqui para vocês. Aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.